estamos iniciando a gravação agora e iniciaremos, então, a aula do professor Lucas Bevilacqua e, mais uma vez, eu queria agradecer a honra dele estar presente conosco. Estamos aqui muito felizes de contar contigo, viu, Lucas? E fique à vontade, não se preocupe com o tempo, que está todo mundo aqui atento para aprender contigo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje e poder, estar participando, faz um grande amigo. Eu sempre que tenho oportunidade de estar conversando com pessoas de outros centros e eu acabo aprendendo muito mais do que ensinando. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje podendo aprender com vocês. Então, eu vi que vocês fizeram algumas apresentações de casos, né? E já citando, né, a questão de reimplante, né? Então, eu fui convidado hoje aqui para estar conversando um pouquinho, falando sobre reimplante, mas num tema pontual que é a falha do dispositivo interno. E quando a gente fala em reimplante, se você lê os últimos artigos que foram publicados, eu gosto muito assim de fazer uma análise do tempo, de como esse conteúdo ele foi sendo estudado, ele foi sendo pensado e como foi levando a mudança dos paradigmas ao longo do tempo, porque a gente vai seguindo um pensamento e uma série de coisas que influenciam na nossa conduta, e eu vou me justificar dessa minha fala ao longo da apresentação. Mas eu vendo hoje vocês falando um pouco dos casos, eu fico feliz, porque eu pude observar que vocês falaram na queda de performance do paciente. E quando a gente fala em falha do componente interno, a gente tem que pensar isso, tá bom? Então, quando a gente fala em cirurgia do implante coclear, vocês têm uma série de cirurgiões experientes que estão com vocês acompanham as cirurgias de implante. A gente abre a mastoide, faz a timpanotomia posterior, mas a única parte da cirurgia que a gente não tem uma pista visual e não tem um controle absoluto da situação é quando a gente faz a inserção do feixe de eletrodos dentro da cóclea. E nós já sabemos, quando se fala em técnicas minimamente invasivas, ou a chamada soft surgery, que a ideia é você causar o menor dano intracoclear possível na cirurgia do implante coclear. E isso é cada vez mais justificável, porque a gente vê as intercorrências, como vocês descreveram antes, em você ter uma falha do componente interno ou ter alguma coisa que leve a parada do funcionamento desse dispositivo, e você vai ter que retirar esse feixe de eletrodos de dentro da cóclea e reposicionar um novo feixe de eletrodos, tá? Isso é importante porque quando fala em reimplante, existe na literatura, quando você fala em reimplantar o paciente com um novo dispositivo, existe você falar em reimplantar o paciente com o mesmo dispositivo. E você pode pensar em situações que levem você a fazer isso, tá? Mas, de qualquer forma, quando a gente fala em reimplantar o paciente, o que a gente sabe hoje é que quando você retira esse feixe de eletrodos de dentro da cóclea, quando você faz uma nova reinserção do feixe de eletrodos, você nunca vai conseguir reposicionar ele no mesmo pertuito que ele foi inserido anteriormente. E como que a gente sabe disso? Existem alguns estudos de imagem que conseguiam mostrar com uma certa precisão o posicionamento intracoclear, como eu mostrei esse vídeo aqui. Esse vídeo, ele não é nenhum ser humano, né, vivo, porque você precisa de uma quantidade de radiação tão grande que isso seria nocivo à saúde do paciente. Então, essa imagem, ela é uma imagem que ela foi feita em um cadáver. Mas existem estudos pós-mortem, em que você pega a cóclea desse indivíduo e consegue estudar ela e consegue acompanhar, né, o que aconteceu ao longo da vida pela história desse paciente. E o Clark, que para a gente é o nosso grande guru do implante coclear, ele que desenvolveu, junto, na mesma época com a Ing, mas enfim, ele que começou
com a proposta do implante coclear, com a proposta de estimulação elétrica da cóclea. E o primeiro paciente que ele implantou com implante multicanal, ele conseguiu implantar esse paciente, acompanhar a vida toda desse paciente. Esse paciente teve uma falha do componente interno, ele reimplantou esse paciente, acompanhou esse paciente até o último dia de vida desse paciente e ainda fez um estudo anatomopatológico dessa cóclea, desse indivíduo. Então, ele tinha um relacionamento com esse paciente de muitos anos e foi uma coisa que trouxe para a gente muita informação. Então, a gente sabe que ocorrem várias alterações intracocleares. E isso é muito importante para a gente e cada vez mais essa importância ela vai se dando quando a gente tem que fazer o manejo do paciente reimplantado, né? Então, atualmente, existem algumas técnicas que a gente pode fazer um controle no intraoperatório para ver se exatamente aquele feixe de eletrodos está indo pela rampa timpânica, não está fazendo um traumatismo naquele momento, etc. Mas a gente, de qualquer forma, por mais que a gente se esforce, vai ocorrer alterações estruturais da cóclea. Então, esses estudos anatomopatológicos, eles mostram desde alterações celulares, dos tecidos, até alterações mais grosseiras, né? De realmente destruições até de certa quantidade de células ganglionares. Mas, felizmente, a gente sabe que com alterações dos parâmetros de programação, você consegue aumentar ou diminuir o nível de corrente ou redistribuir essa estimulação elétrica a ponto do paciente conseguir manter a eficiência da utilização do implante coclear e mantém ele escutando em condições que ele tenha percepção auditiva da fala, que é exatamente a proposta do implante coclear, é dar a percepção auditiva da fala. A ideia do implante coclear não é o paciente ouvir, é ele ouvir e entender o que ele ouve. Porque quando existia um implante coclear monocanal, você devolvia a audibilidade para o paciente. Ele ouvia, mas ele não discriminava. O implante coclear multicanal, a grande avanço, a revolução, o poder desse instrumento vem de você dar a percepção auditiva, dele discriminar aquilo que ele está ouvindo, tá? Só que se você pegar todos os grandes centros no mundo e você, a técnica cirúrgica que você utilizar, a gente sabe que, dependendo da formação dos centros, dos cirurgiões, você vai ter pequenas nuances na técnica cirúrgica, mas independente do centro que você teve a sua formação em que você trabalha, é esperado isso, quando você faz um levantamento da estatística de intercorrências no mundo todo, de vários centros, esses são estudos multicêntricos. Você vai oscilar entre uma taxa de 1 a 10% dos seus pacientes serem levados a serem reimplantados, tá? Então, isso é muito importante, tá? Então, academicamente, a gente separa, como foi citado, eu achei muito legal escutar isso na fala hoje de um dos apresentadores, o que leva, quais são essas causas que levam à cirurgia de reimplante? Então, a gente chama de hard failure, aquela parada abrupta do funcionamento do dispositivo. Soft failure seria a parada, o declínio da performance do paciente. Então, isso é muito sutil e muito importante. Eu vou justificar o porquê disso. E as causas médicas? Aqui eu vou abrir um parênteses. Essas causas médicas, foi citado, por exemplo, o caso de uma criança que bateu a cabeça ou sofreu um impacto, né? Isso era muito descrito, muito forte na literatura, até como a principal causa que levava a crianças a serem reimplantadas, né? Ao longo do tempo, a gente viu uma mudança nesse discurso e até uma mudança um pouco na estatística, né? Quando você vai ver a fundo, caso a caso, o que aconteceu, você vai vendo que essa falha por impacto, ela vai diminuindo, né, ao longo do tempo.
Até porque os dispositivos eles estão evoluindo também, né? Os componentes internos estão ficando cada vez mais resistentes. E aqui nas causas médicas, é uma coisa muito importante que a gente foi citado, né? Extrusão de eletrodos, causas infecciosas. Mas eu vou levantar um dado aqui que a gente tem observado um pouco no nosso serviço. Como a gente lida com pacientes que têm outras demandas médicas, além de só da deficiência auditiva, como, por exemplo, os pacientes oncológicos, sabe? Que você implantou ele já há muitos anos, ele tem uma experiência de longo tempo com implante coclear, e ele desenvolve um câncer, ele faz um tratamento que muitas vezes debilita ele fisicamente, e ele acaba tendo intercorrências como extrusão pela pele, ou até pelo conduto, ou infecções oportunistas que, por ele estar imunodeprimido, às vezes durante o processo de tratamento dele, quimioterapia, a gente vê um crescimento nesse público, assim, nesses pacientes. Então, aqui nas causas médicas, eu acho que a longo prazo a gente vai ver uma mudança do perfil, até porque os nossos pacientes que estão implantados hoje estão vivendo mais, né? Então, a gente está observando cada vez mais pacientes com tempo de experiência com implante coclear mais longo, né? E aqui eu coloquei, muito importante aqui, um lembrete aqui nessas causas, seria o upgrade de tecnologia. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, que eu defendi a minha tese, eu até escrevi lá que a única causa de upgrade de tecnologia do implante multicanal seria você explantar um paciente para colocar um novo componente interno somente em casos onde você tivesse um implante monocanal, porque não justificaria, era como eu pensava naquela época, não justificaria você ter um paciente implantado com implante multicanal e você simplesmente trocar esse componente interno para colocar uma tecnologia mais moderna. Por exemplo, um paciente que a gente trocar porque o ímã novo dos componentes que foram lançados nos últimos anos tem a capacidade de ficar num campo magnético mais intenso. Então, isso não justificaria você explantar, né? Mas eu vou dar alguns exemplos mais para frente de causas de upgrade de tecnologia já dentro no cenário do multicanal, tá bom? Mas para focar aqui na questão da falha do componente interno, quando você pensa em falha do dispositivo interno, você está já induzindo a um pensamento de que você vai reabordar cirurgicamente esse paciente, né? E daí eu gosto de falar assim, que o primeiro tempo cirúrgico aqui é você realizar exame de imagem, porque o exame de imagem, ele até uma etapa nessa avaliação que ela vai ser cobrada dentro dos formulários que você vai preencher para justificar qual foi a sua conduta, tá? Então, todos os implantes que você explantar de um paciente, você deve colocar isso para todas as empresas, colocar ele no recipiente apropriado, que todas as empresas têm. Você vai preencher um formulário e esse dispositivo vai ser levado até a fábrica onde ele foi produzido. Lá existe um laboratório que vai fazer uma análise eletrônica, uma análise por microscópio de varredura, que vai conseguir avaliar até os microfilamentos que fazem parte daqueles feixes de eletrodos que a gente vê dentro da cóclea, para ver a integridade dele. Como foi citado aqui em um dos casos, foi feito um comentário assim: então se atribuiu a causa ao impacto. Como que a gente justifica isso? Como que a gente comprova isso? A gente vai conseguir comprovar isso através dessa análise que é feita do dispositivo no laboratório de avaliação dos implantes. E isso é importante. Por que é importante? Para a gente identificar a causa e para a gente poder manter o selo de credibilidade que o implante coclear tem. Quando você faz um registro no FDA ou na Anvisa, você tem que ter o nível de confiabilidade que você tem desse componente interno. Então, para as empresas poderem comprovar isso, elas têm que ter um mapeamento e um segmento de todos os implantes que elas disponibilizarem no mercado. Então, isso é muito importante.
Foi citado até do caso do núcleo 5, naquela época, né, do recall, né? O que é um recall? Recall é quando a empresa ela anuncia para o mercado que ela está voluntariamente retirando do mercado produtos que ela colocou, que ela produziu e colocou no mercado para serem comercializados, né? E quando ela faz isso, ela está prevendo, ou ela está sendo, ela está tendo uma atitude preventiva no sentido de você não ter intercorrências com os usuários desses dispositivos. Então, todas as empresas, todas as marcas de implante coclear passaram por esse processo, tá? E no longo do desenvolvimento, né? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado e saber disso para quem quer trabalhar dentro dessa área do implante coclear, porque isso é muito importante, porque quando você vai fazer o manejo do paciente implantado, e muitas vezes você recebe pacientes que foram implantados em outros centros e você tem que, muitas vezes, identificar qual é o tipo de dispositivo que ele utiliza e qual é o timing que ele foi operado. Então, você vai saber que, por exemplo, o paciente que recebeu um implante coclear na década de 90, daqueles primeiros implantes cocleares, como eram esses dispositivos? Eles eram de cerâmica, em que tipo de comprometimento esse tipo de dispositivo pode ter? Então, ter esse conhecimento é importante, tá? Então, aqui, o primeiro tempo cirúrgico é realizar exame de imagem. Realizar exame de imagem. E por que vem essa cultura? Porque a empresa, ela quer uma comprovação, registrar uma comprovação de que esse dispositivo ele não está funcionando na sua plenitude, mas todos os feixes de eletrodos estão inseridos dentro da cóclea, então isso seria um exame comprobatório de que fisicamente esse dispositivo está inserido dentro da cóclea, o feixe intracoclear, e que ele está adequadamente sendo utilizado, né? Então, você fisicamente está com ele dentro da cóclea, então você vai levar isso em conta quando você fazer a avaliação dos parâmetros elétricos que você tem de mapeamento, etc. Então, quando você tiver na avaliação, fazer o exame de imagem é muito importante e trazer para perto de você também a empresa, porque a empresa ela segue o quê? Alguns padrões que ela dá de garantia desse componente interno. E ela vai fazer testes que vão referir se esse componente está funcionando de forma adequada ou não. Então, dentro desse pensamento da falha do componente interno, por que a gente tem que levar isso muito em conta e ter um olhar muito importante para isso? Porque ele é a principal causa que leva ao reimplante, a falha do componente interno. Então, isso traz uma informação para a gente positiva no sentido da história do implante coclear. Por quê? Porque você sabe que tecnicamente, cirurgicamente, a técnica que foi desenvolvida para a implantação do paciente, ela foi desenvolvida com tempos cirúrgicos que foram bem estudados e tempos cirúrgicos que são muito seguros. E você pode afirmar isso categoricamente quando você pega na história e fala quantos pacientes eu tive problemas por questões técnicas cirúrgicas, esse número é bem baixo. Então, quando você olha para isso e fala falha do componente interno é a principal causa que leva ao reimplante, você vê que é tão seguro a técnica cirúrgica, ela é tão bem estabelecida que você pode acreditar em todas as etapas dela, né? Então, quando a gente fala em falha do dispositivo interno, a gente tem que tomar principalmente cuidado na soft failure. Por quê? Foi feito um comentário que eu vou aproveitar aqui também. A soft failure ela é a falha da performance do paciente. E como que a gente sabe que esse paciente está performando de uma forma pior do que ele vinha performando antes?
quando nós comparamos ele com ele mesmo. O que eu quero dizer com isso? Quando fizeram um comentário assim, olha, o paciente ficou 2 anos sem fazer o mapeamento. Isso é muito importante você saber que o mapeamento ele é uma etapa fundamental, porque se você tiver a suspeita da falha desse dispositivo, você, quando olhar a última avaliação dele, você vai saber como ele estava performando. E mais importante, não é só o mapeamento, é a avaliação contínua desse paciente. E como que a gente faz essa avaliação? Fazendo testes de percepção auditiva da fala. Foi feito alguns comentários assim, o paciente estava entendendo sons do Ling. Sons do Ling é um dos testes de percepção de fala que a gente faz, né? Em alguma etapa do processo, esse paciente vai ter feito essa avaliação. Então, só para agregar, pegar esse exemplo, se eu fazia testes de sons do Ling e ele tinha 100% em todos os testes, e na próxima vez que eu vou retestar ele, ele perde o sh, por exemplo, você sabe que isso chama atenção. Como que ele não executa mais esse teste? Porque como que a gente aplica os testes de percepção de fala? Quando você atinge o teto da percepção de fala, você coloca o paciente para executar um mais complexo. Então, se você faz testes com palavras, quando ele estiver pontuando com um score alto, você vai estar com frases, depois você vai testar ele no ruído, você vai subindo a complexidade dos testes. Então, isso é muito importante. Então, isso é por isso que o implante coclear ele sempre tem que ser trabalhado também com uma equipe multiprofissional. Tá? Então, a piora da performance auditiva nos testes de percepção de fala, queixa de intermitência. Se você tem um paciente que ele está ouvindo e ele perde aquela sensação auditiva, ele fala, está intermitente. Isso é muito importante para a gente, porque na estratégia do implante coclear, você tem que dar audibilidade para ele constantemente, tá bom? O aparecimento de sintomas não auditivos. Foi citado também estimulação do nervo facial, né? Então, isso é muito importante quando a gente vai avaliar o paciente, tá bom? Então, sinais importantes à falha do componente interno, né, do implante coclear, quando foi falado do núcleo 5, né, que foi falado CI 512, a Cochlear Corporation ela mudou, ela tinha uma nomenclatura para os componentes internos, era assim, núcleus Freedom, né? Depois ela foi mudando essa nomenclatura, né? E até hoje você tem a linha, né, do 622, 522, 422 que hoje saiu do mercado. Você vai tendo essa nomenclatura e a falha do núcleo 5, que foi citado do 512, era uma falha de acoplamento. O paciente, de repente, ele falava, eu não consigo mais ativar. Ele colocava a antena e ela não acoplava mais. Esse era um sinal máximo já de falha do componente interno, né? A ausência da percepção auditiva. E eu chamaria atenção aqui a quantidade de eletrodos que você vai desligando ou que eles vão entrando em high, eles entram em curto-circuito. Então, esse número de eletrodos, ele vai ser um parâmetro importante, porque se você tem a proposta de um implante multicanal, de vários canais, você quer que o paciente tenha o maior número de eletrodos funcionando. Então, quando a gente fala em equipe multiprofissional, você viu que eu só falei de parâmetros que são as fonoaudiólogas que fazem, né? Os audiologistas que fazem essa avaliação na sequência. Mas é muito importante a gente levar em consideração o quê? As causas etiológicas. Então, junto com a avaliação da fonoaudióloga, é importante estar o médico acompanhando esse paciente, porque nós sabemos que existem várias doenças em que nós indicamos o implante coclear, o paciente vai ter benefício desse dispositivo, mas que esse parâmetro, a doença, ela continua evoluindo. O que eu quero? Vou dar um exemplo.
exemplo, a otoesclerose é uma doença que, mesmo que você faça a indicação do implante coclear, você consiga fazer a cirurgia do implante coclear, dar audibilidade para ele, a doença, ela não estaciona, ela continua evoluindo. E, de modo geral, a otoesclerose que leva você a fazer a cirurgia do implante coclear, não estou citando aquela que fez uma estapedectomia e teve uma perda profunda desse lado, né? Ficou anacúsico desse ouvido. Estou dizendo aquela que é aquela otoesclerose coclear, que você olha, tem uma degeneração importante da cápsula óptica, que você vê que aquela estrutura está sendo comprometida. Você dá audibilidade naquele momento para o paciente, mas você observa que ao longo dos anos, os parâmetros dele, o nível de corrente dele vai aumentando muito, e eu tenho alguns casos que, inclusive, ele, ao longo do tempo, ele volta a perder a audibilidade. Então, levar muito em conta as causas etiológicas, né, do paciente e ter essa conversa com a equipe. Outra causa que eu vou citar aqui, que é muito importante, é a meningite, porque a gente fala muito em intervenção rápida nos casos de meningite, em fazer a cirurgia e intervir rapidamente para ter, evitar o risco de ossificação coclear, mas não é porque você conseguiu inserir o feixe de eletrodos dentro da cóclea que essa doença, ela parou de gerar a causa dela. Então, por isso que a gente tem muitas variações nos resultados com pacientes que têm meningite. Você tem uma série de alterações da estrutura coclear e muitas vezes também do sistema nervoso central, mas que isso pode levar a uma alteração do resultado audiológico a longo prazo, tá bom? Aqui, para ilustrar a nossa discussão, eu trouxe um caso aqui em que esse paciente, ele já estava com um tempo longo de implantação, ele já estava implantado há 5 anos e 6 meses, é uma criança ainda, e que ela começou a questionar da queda de performance, começou a ter alguma intermitência, a família começou a perceber, a equipe que trabalha com a habilitação e reabilitação desse paciente começou a perceber essa intermitência, mas quando nós fomos avaliar esse paciente, olha o nível de detecção desse paciente. Se você olhar isoladamente a detecção, eu duvido que alguém dessa sala indicaria a cirurgia de reimplante desse paciente. Você tendo um paciente que está detectando nessas frequências em 25, 30 dB, é o objetivo do implante coclear, é você atingir esse nível de detecção. Mas olha que importante quando a gente vai avaliar esse paciente, na percepção de fala dele. Você vê que já do lado de esquerdo teve uma queda da performance. E como a gente acompanha esse paciente rotineiramente, ele tem um acompanhamento, a gente observou que houve uma queda. Mesmo que discreta, você fala, mas é criança, às vezes pode estar desatento, mas dentro dessa avaliação já chamou a nossa atenção. E daí você trazendo para perto esse caso, você solicita um teste de avaliação e você consegue observar que nos parâmetros de teste de integridade, você tem uma oscilação em eletrodos em que você começa a observar que eles não estão tendo a mesma performance. Então, se vocês conseguirem ler, eu acho que a letra está pequena por causa da apresentação, mas olha, baseado no teste de integridade, os resultados indicam quebra do feixe de eletrodos, como visto em múltiplos curtos-circuitos e grandes flutuações nas medições realizadas durante a mesma sessão de mapeamento. Então, nesse caso a própria Medel olhou e identificou que está tendo uma intermitência. Se você pegar esse paciente, ele está tendo audibilidade. Ele está discriminando, ele está entendendo. Aí que vem a questão da indicação do soft failure. Esse é um exemplo que você fica
angustiado entre indicar ou não. É diferente de você ter uma falha abrupta, e daí você olha para o paciente, e é muito fácil explicar para ele. Você vai explicar assim: olha, o seu componente interno não está mais funcionando. Nesse caso, o que fica colocado para a equipe? O que vocês vão fazer? E a própria Medel coloca, atualmente apenas tais eletrodos permanecem instáveis ao longo do tempo. Tendo em vista o número de canais inativos, o funcionamento do dispositivo não está de acordo com as especificações de normalidade. Se não houver possibilidade de melhora com novos ajustes, o reimplante é recomendado. Então, você vê que tem uma indicação mesmo desse componente ainda estar funcionando, tá bom? Mas o que a gente está indicando para o paciente quando a gente está falando em reimplantar esse paciente? O que quer dizer isso? A gente tem que entender, quando a gente indica uma cirurgia, quais são os riscos e benefícios que o paciente vai ter com essa cirurgia, tá? Como está a questão do meu tempo? Deixa eu perguntar aqui para vocês. Lucas, fique tranquilo. A gente tem Vocês todo... me aguentam. Eu prometo que eu não vou deixar eu atrapalhar muito vocês. Como que fica a questão de quando você está indicando o implante? Você olha para o indivíduo e você fala, olha, ele está com uma falha do componente interno, então eu vou pensar em cirurgia. Mas o que acontece com esse paciente quando eu indico essa cirurgia? Então, a primeira análise que a gente fez foi pegar esses pacientes, principalmente crianças, né? E pegamos as crianças que foram implantadas e fomos ver o que aconteceu com elas quando a gente teve a falha do componente interno e nós substituímos esse componente interno por um novo. Então, já na ativação, o que a gente começa a observar? Que um número grande de pacientes, na ativação, eles conseguem ter a audibilidade, a detecção que eles tinham antes do componente falhar. Lembra que eu comentei assim, a importância de você comparar ele com ele mesmo. Então, na ativação, você vê que muitos pacientes, eles já voltam a detectar o que eles estavam detectando, né? Como a gente mostrou daquela criança, 25 dB, 30 dB, 20 dB, eles voltam a ter essa habilidade auditiva. Alguns, e daí chama a atenção, eles voltam a ter habilidade em frequências mais graves. Mas nas frequências agudas, na ativação, eles não recuperam imediatamente já na ativação essa habilidade. Então, eles têm uma diminuição. Eles detectam, mas eles detectam já numa intensidade maior. Você precisa de uma quantidade de energia sonora maior para ele conseguir detectar. Então, ao longo do segmento desses pacientes, depois de 5 anos, nós conseguimos observar que absolutamente todos eles estão detectando naquele objetivo que a gente tem em 25, 30 dB, todos eles voltam a atingir esses níveis. Então, a gente fica feliz. Então, eu posso falar assim, todos os pacientes que são reimplantados, eles conseguem retomar a detecção. Eu fico seguro em falar isso. E depois eu avalio ele depois de 10 anos de ele reimplantado. E eu observo que eles mantiveram esse nível de detecção. Ou seja, eles não vão conseguir melhorar mais a detecção porque existe um teto para isso. Você não vai conseguir dar audibilidade maior que 20 dB para esse paciente, né? Ele não vai conseguir evoluir essa habilidade. Então, isso é importante. A gente olha para a detecção e a gente fala, ele recupera, ótimo, e ele atinge um teto máximo. Fantástico, então isso é bom, então me dá segurança. Eu posso olhar para o meu paciente e ele fala, doutor, eu vou trocar meu componente interno, vou ter que ser reoperado. Eu vou escutar? Você vai escutar, você vai detectar. Mas o que vem a questão e a percepção auditiva da fala? O que acontece com esse paciente? Ele vai entender o que ele está ouvindo, e isso é muito importante. Ele vai voltar a performar como ele performava?
vamos lá, se eu vou reimplantar uma criança, ela está desenvolvendo linguagem, ela está desenvolvendo habilidades complexas da compreensão da fala, e ela tem uma intercorrência nesse processo que leva ela a ser reimplantada, será que ela vai continuar desenvolvendo isso? Ou ela vai estagnar? Ou ela vai piorar? É isso que a gente queria saber, o que está acontecendo, o que vai acontecer? Quais são esses marcadores, né? O que vai acontecer? Então, a gente foi estudar os pacientes que tiveram reimplantados e fazer a sequência do que está acontecendo com esses pacientes. Então, naquela época, dos 1.323 pacientes que foram implantados, 84 indivíduos, eles foram reimplantados. Isso dá um número de 6,3%. Então, isso é uma análise que a instituição tem que fazer. Quantos pacientes meus está tendo intercorrência? Então, você saber como que está sendo, se você está excedendo essa estatística, né? Porque quando eu olho 6,3%, eu fico preocupado, porque 6%, se você tiver, né, 6% de pacientes reimplantados, você pensa assim, poxa, é um número grande de pacientes, né? Reimplantar 84 pacientes é um número alto, né? Mas ele, dentro de uma estatística mundial, ele está dentro de um número aceitável, que você vê isso acontecendo nos serviços ao longo do mundo, ao redor do mundo. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, reimplante é uma coisa que vai acontecer bastante em um programa de implante coclear? Vai. Então, isso é um número muito importante. Então, desses 84 indivíduos que a gente começou a acompanhar, com esse olhar de saber o que acontece com ele com reimplante, a gente excluiu 16, porque não seguiram os nossos critérios, com um total de 68 indivíduos, a maior parte crianças, pelo perfil da instituição, né? Então, a maior parte sendo crianças, a gente foi e queria saber o que acontecia com eles. E quais foram esses resultados? A gente conseguiu ver que a esmagadora maioria, quase 90%, era por falha do dispositivo interno. Então, vem para a gente aquela informação. Primeiro, né, o que está acontecendo? Será que, tecnicamente, os protocolos de antibiótico, os protocolos de técnica cirúrgica, de tempo de internação, estão sendo bons para ter resultados? Sim, porque dessas causas médicas, só 10% desses pacientes é que tiveram uma intercorrência médica que levaram a ele ser reimplantada. Então, esse é um número que traz para a gente uma informação importante. E dentro desses 89%, 90%, eu vou arredondar aqui, houve um recall. O que é um recall? A instituição pública, eu não sei como que é feito no programa de vocês, das compras feitas pelo SUS, elas são compras que são feitas por licitação. Então, você faz uma compra e a empresa que ela ganhar essa concorrência, você adquire esses implantes. Pelo menos como era feito em Bauru naquela época. Então, foi adquiridos um lote de 100 implantes. Então, esses 100 implantes, eles foram comprados, foram implantados nos pacientes, e quando essas cirurgias ocorreram, algum tempo depois, a própria empresa ela, fez um recall desse lote de dispositivos. Então, abriu um alerta vermelho e falou, poxa, o que está acontecendo com esses pacientes? Nós temos um número grande de pacientes que vão ser reimplantados, ou tenha uma chance grande. Por isso que esse número ele é alto. Então, se você pensar que 6% dos seus casos foram reimplantados dentro de um contexto que você teve um recall de um número grande de pacientes implantados, fica dentro de uma estatística aceitável. Então, por isso que hoje, quando é feito um pregão para compra, não se adquire 100 dispositivos de uma vez do mesmo lote. Hoje, você, até como aprendizado, você acaba adquirindo uma quantidade menores de dispositivos, né? Pelo menos é uma tendência que eu vejo dos programas de implante. Não adquirir
você comprar 100 implantes, colocar num armário 100 implantes lá e ir utilizando ao longo do tempo, mesmo que você tenha um número grande um volume grande de pacientes. Então, eu vejo que, por exemplo, os serviços tendem até a ter uma quantidade menor de implantes, então isso vai favorecendo que seja, até os lotes sejam diferentes, né? E então a primeira proposta da avaliação é o que acontece com esses pacientes? Eles recuperam ou não recuperam essas habilidades de percepção de fala ao longo do tempo, esses pacientes? Então, nessa primeira análise, a gente observou que não confundir esse 89% com 89% da falha do componente interno. Esse 89% aqui, 90%, é que todos esses pacientes que foram reimplantados, 90% deles recuperaram as habilidades auditivas que eles tinham. Então, se ele tinha uma habilidade complexa, ele falava ao telefone, ele era gente que tinha habilidades altas, assim, audiológicas, de percepção de fala, ele recuperou isso. Ele foi reimplantado e ele continuou assim. Então, isso é um número que traz para a gente um conforto. Você fala assim, ó, dos que eu reimplantei, 90% deles recuperaram essa habilidade. Então, isso, para a gente, é uma coisa que traz assim uma segurança. Você fala assim, não, realmente eu acho que vale a pena reimplantar. Eu estou falando isso porque a gente entra naqueles casos daquela menininha que ainda tem percepção de fala, que detecta bem. E daí você fala, vou reimplantar essa paciente ou vou manter esse dispositivo com essa intermitência a longo prazo? Então, essa é a discussão. Só que a gente observou que 10% não recuperaram. O que quer dizer isso? Aquele paciente que falava ao telefone, ele detecta, ele volta a escutar, mas ele não volta a ter uma habilidade tão complexa. Eu estou usando esse exemplo de falar ao telefone, porque quanto mais complexa a habilidade desse paciente é, mais ele vai te cobrar, entendeu? A cobrança é maior de que ele recupere aquilo que ele tinha, porque perder algo que você já tem é dramático para o paciente, entendeu? Principalmente para quem é paciente auditivo, tá? Então, 10% não recuperam. Então, você tem que informar isso para o paciente. E isso é importante quando você olha esse número bruto, né? Só que a gente continuou acompanhando esse paciente, então a gente tem pacientes que estão sendo acompanhados já do reimplante dele há 20 anos. E ao longo do tempo, a gente pegou todos esses pacientes e avaliou a última avaliação dele. Então, por exemplo, o paciente que foi reimplantado há 10 anos, o paciente que foi reimplantado há 20 anos, o paciente que foi reimplantado há 5 anos, nós fizemos a avaliação dele, observamos se ele recuperou ou não a habilidade, então a gente sabe que 90% vão recuperar. Mas ao longo do tempo, a gente quer saber se ele, por exemplo, aquela criança, ela continuou desenvolvendo as habilidades dela que ela tinha, que ela estava adquirindo, porque você tinha um número grande de pacientes que estavam em desenvolvimento, né? Principalmente quando a gente pensa em crianças. A gente quis saber também se ele continuou progredindo, se ele regrediu daquilo que ele estava desenvolvendo, ou seja, ele estava desenvolvendo e essa intervenção fez com que ele voltasse, ou se ele simplesmente estagnou. E daí a gente traz essa observação, assim, que daí a gente começa a fazer esse brainstorm, né? A gente sabe que a maioria dos que recuperaram, então ele tem que ter recuperado a habilidade dele para ele continuar evoluindo, entende? Então, desses que recuperaram, a maior parte continuaram progredindo, evoluindo, que foi de um número de 48 pacientes. Mas nós sabemos que um número de 10 pacientes, eles não mudaram. Então, a gente não sabe se aquele momento que ele foi reimplantado foi a causa que fez com que ele parasse de evoluir ou se ele já tinha atingido a habilidade máxima dele. Porque a gente tem pacientes, né? Existem pacientes que têm... você tem
marcadores de bom prognóstico, em que você vai intervir, vai indicar implante para ele, mas você olha e ele desenvolve só algumas habilidades, ele não vai para habilidades mais complexas, que você até esperava que ele desenvolvesse. Então, aquelas crianças que você fez o diagnóstico precoce, a intervenção precoce, tem causas etiológicas com bons marcadores, pode ser que ele não evolua. A gente sabe que isso acontece já, né? Então, fica aqui essa observação. Mas o que chama mais atenção são aqueles que regrediram. Porque mesmo naquele montante de 90% que evoluíram, que recuperaram as habilidades, ao longo do tempo, nessa linha temporal, existiu um número de 3 pacientes que, ao longo do tempo, ele recuperou, mas depois de 10 anos, ele passou a ter uma queda da performance dele. Mas daí você pensa, poxa, mas o que aconteceu com esse paciente? Então, a gente foi olhar caso a caso. Quem são esses pacientes que, caso a caso, eles regrediram? E foi o que chamou mais a nossa atenção. Então, daí eu vou chamar a atenção para vocês, são os casos de meningite, tá? Que é extremamente prevalente no nosso país. Então, meningite. E, principalmente, casos que eles tiveram traumas que fizeram lesões na cóclea. Por exemplo, traumatismo craniano, que você teve uma fratura coclear, que você implantou, ele tinha bom resultado, mas ao longo do tempo, essa degeneração proporcionou que ele regredisse na habilidade dele. Então, isso chamou bastante atenção, tá? Então, eu vou voltar num comentário que eu fiz lá na frente do monocanal. Até esse momento, eu acreditava que, para indicar o reimplante de uma falha do componente interno, a gente tinha esses dados que era importante para a gente saber e orientar os nossos pacientes. Mas daí a gente começou a se deparar com uma outra questão, né? E você tem pacientes que... Eu tenho pacientes assim, que eles utilizavam o monocanal e eu ficava confortável em falar para eles, olha, se a gente fizer uma proposta para você de trocar esse componente interno e fazer um upgrade, subir essa tecnologia para o multicanal, para você vai ser bom isso. A gente afirma com uma certa segurança, porque a gente sabe que o resultado do multicanal é infinitamente melhor do que o monocanal, né? Só que a gente começou a se deparar com algumas situações como essa, por exemplo. Esse é um dispositivo que ele não é novo. É o TIC, que é o sistema que é totalmente implantável. E, se vocês conseguirem enxergar a minha setinha, ele é muito parecido com o implante coclear que a gente está acostumado a trabalhar. Aqui você tem um implante coclear tradicional e esse é o TIC. O TIC, a grande diferença dele é que ele tem um microfone interno e uma bateria. Então, você implanta esse indivíduo, ele consegue, sem a utilização do processador externo, ele consegue ouvir. Então, ele possibilita ele a ouvir, usar um dispositivo totalmente implantável. Eu não estou falando do Carina, eu estou falando do implante coclear totalmente implantável. Então, esse dispositivo, ele é um dispositivo que ele vem sendo muito estudado porque isso causa para o usuário do implante coclear uma expectativa, uma ansiedade muito grande de, poxa, se existe esse dispositivo, eu quero fazer um upgrade, eu quero trocar esse meu componente interno e não precisar mais utilizar esse processador. É um pensamento justo, né? Razoável, pelo menos. O que a gente sabe desse tipo de dispositivo é que, na década de 90, quando ele foi proposto, todos os usuários dele preferiram, porque ele permite, vocês conseguem ver que ele tem o ímã aqui, ele tem a antena, então ele permite a utilização do processador de fala. Que o desempenho com o processador de fala externo era melhor do que simplesmente desse componente de microfone interno. Isso a gente sabe o porquê, né? Porque a qualidade do processador de fala externo, o microfone, ele é muito melhor. Então, todos os usuários, sem exceção desse dispositivo naquela época, eles utilizavam o componente interno sem
o processador para ter audibilidade, por exemplo, quando está dormindo, mas no dia a dia preferem utilizar o processador de fala externo, porque ele quer desempenho, ele quer informação, ele quer percepção auditiva da fala, ele quer complexidade naquilo que ele está escutando. Então, a gente sabe que a própria Cochlear Corporation comprou a empresa que fabricava a Ocarina só pela tecnologia desse componente interno, e eles estão trabalhando nisso. Eu acho que é provavelmente um dos aspectos que a gente tem que pensar. Mas levar em conta que para você fazer essa indicação da troca do componente interno, você tem que levar duas considerações. Primeiro, que se esse paciente tiver um prejuízo da audição dele, do desempenho, da performance dele, eu não sei se vai valer a pena. E tem um viés aqui também, que esse componente ele precisa de uma bateria. E essa bateria ela é finita. Você é igual uma capacidade, você vai usar, por exemplo, 10, 15 anos, mas depois você vai ter que indicar uma reintervenção cirúrgica nesse indivíduo. A gente não sabe ainda quanto tempo vai durar essa bateria. Ela pode ser recarregada, mas eu não sei quanto tempo vai durar. Então, se você indicar a reimplantar esse paciente para colocar esse dispositivo no paciente, você tem que pensar já que ele também vai ter que ser reimplantado. Então, essa é uma discussão longa, né? E o que a gente vem observando atualmente é que certos dispositivos implantados, que é a questão do implante coclear híbrido, onde você tem uma estimulação eletroacústica, onde você tem o processador de fala, ele faz a parte de amplificação também, mas você faz a parte de estimulação elétrica da cóclea na porção principalmente basal da cóclea, é um eletrodo mais curto. Então, você seria indicado naqueles pacientes, principalmente que têm um resíduo auditivo em graves e uma perda severa profunda em agudo. Então, você faria essa estimulação híbrida. Esse é um tipo de tecnologia que não foi tão empregada aqui no Brasil, mas que existem alguns centros, principalmente nos Estados Unidos, que fizeram vários casos desse. Assim, Iowa tem mais de 300 ou 400 casos de implantes desse tipo. E o ano passado, em Washington, no Congresso americano, né, se discutiu muito dos pacientes estarem sendo reimplantados para retirar esses eletrodos mais curtos para recolocar eletrodos convencionais que estimulassem porções maiores da cóclea. Por quê? Porque a estimulação eletroacústica, a longo prazo, que a gente acabou observando, assim, eu não tenho experiência pessoal, porque eu nunca indiquei esse tipo de dispositivo para ninguém, mas o que eu vejo na literatura e acompanhando outros serviços que realizam esse tipo de dispositivo, é que a longo prazo, esse resíduo auditivo que o paciente tem graves acaba se deteriorando, porque você abre a cóclea, você faz uma lesão, estimula eletricamente a cóclea, e que você depois iria para a indicação do implante coclear, que a gente trabalha rotineiramente, né? E daí você quer uma maior performance de estimulação pelo próprio tonotopismo coclear de uma porção maior da cóclea. Então, hoje, existe uma quantidade grande de reimplantes nesse tipo de dispositivo. Então, por isso que eu falei de upgrade de componente interno. E eu me deparei recentemente com esse tipo de caso. Esse paciente, o Dr. Orozimbo implantou, eu tenho casos que foram implantados aqui no Brasil e também fora do Brasil, onde o componente interno ainda era de cerâmica e são componentes internos multicanais e ainda estão funcionando. Então, o paciente tem um bom desempenho com ele, mas que ele não é compatível com a nova geração de processadores de fala. Então, esse é um tipo de situação em que o paciente ele vai ter uma vida útil do processador dele de fala até entrar em obsolescência. Então, você não tem um processador de fala que seja capaz de ser compatível. Então, aqui, nós
ele tem um componente interno mais atual e, do outro lado, um componente que tem um timing para estar funcionando, tá? Então, hoje, eu mudei a minha questão do upgrade, que antigamente eu pensava muito no monocanal, e ao longo dos anos, se deparando com esse tipo de situação, eu acabei mudando até a minha fala, né, sobre isso. Então, eu aproveito para agradecer mais uma vez a oportunidade. Desculpa ter estourado o tempo, eu me atrapalhei toda na hora de colocar a apresentação aqui, e fico aberto a conversar com vocês e a gente trocar alguma experiência. Muito obrigado, Lucas. Você não estourou o tempo, não. Você está no tempo. Olha aqui, a Letícia Vicente está mandando aqui o recado. Eu vou abrir o nosso chat. Para todos que queiram fazer perguntas, estejam online, mandem as suas perguntas pelo chat. Pessoal que está aqui no presencial, agora é o momento de perguntar tudo, tirar todas as dúvidas. Ô Lucas, Letícia Vicente está te mandando um grande abraço, está te elogiando, uma excelente aula. A Letícia, ela é ótima, ela participou desse meu processo intensamente, ela é participante de todas esses estudos e ela tem uma ótima experiência aí com tudo isso, e eu aprendi muito com ela nesse processo nosso aí de aprendizado, que a gente foi estudando muito esses pacientes. A Letícia é unânime, né, Lucas? A gente também adora ela, a gente admira muito ela aqui. Carolina Cardoso, também te parabenizando. Parabéns, doutor Lucas, foi ótimo, muito esclarecedor. Fernanda Caldas, excelente explanação, doutor Lucas, parabéns. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta para o professor Lucas. Olha aqui, a gente tem uma pergunta para você, Lucas. A Ingrid vai perguntar diretamente. Ela está aqui no presencial. Ingrid é fonoaudióloga, aluna de mestrado do programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB. Se apresenta aqui. Vou colocar para ele ver você, peraí. Só um minutinho. Vou parar a minha apresentação. Olá, doutor Lucas, tudo bem? Eu sou a Ingrid, sou de reabilitação auditiva, e me chamou a atenção o slide que você apresentou, que você mostrou um número de pacientes, né? E nele você colocava o número de recuperados e não recuperados. Sim. Eu só queria tirar essa dúvida, se esses pacientes que fizeram parte dos não recuperados, eles tiveram alguma infecção viral, foi alguma infecção bacteriana que criou-se um filtro, criou-se não, qual é o nome que a gente está? Biofilme. Se criou-se algum biofilme e mesmo fazendo a extrusão, depois colocando novamente, isso afetou de alguma forma o desempenho dele? Ou você não sabe me dizer qual foi a causa da falta de recuperação? Então, esses pacientes, eles são pacientes que tiveram uma falha do componente interno. Foram explantados e colocado um novo componente interno. Não foi uma causa inerente a um processo exógeno, né? Porque se você pensar que esse indivíduo ele sofre um trauma, por exemplo, e isso, vamos supor, eu nasci, a minha causa é genética, eu tenho uma condição genética que me proporcionou que eu não tivesse audição, eu fui implantado. Aí eu tenho um desempenho, e de repente eu tenho um quadro infeccioso no ouvido, um trauma, uma causa exógena de fora, que prejudique a minha via periférica da audição. Então, por exemplo, um quadro que eu tenho uma infecção, como a meningite, pode levar à destruição do próprio nervo coclear, um trauma craniano que possa fazer um traumatismo na estrutura coclear. Isso pode levar a um prejuízo do desempenho auditivo pelo comprometimento da via periférica da audição. Mas esses casos, é por isso que chama a atenção, porque foi exclusivamente pela troca do componente interno. Você
Tira esse dispositivo, coloca novamente e ele não ele não tem a mesma performance que ele tinha anteriormente, tá? Então, isso é muito importante. Então, quando a gente lida com esse tipo de situação, é o que chama atenção para a gente. O que a gente vai orientar para o paciente, o que a gente vai falar para ele, como que vai ser a resposta dele a esse procedimento, né? Por isso que eu acho isso importante. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Lucas, eu tenho uma pergunta para você. Consegue me ouvir? Consigo. A gente teve um caso, como eu te falei, na semana passada, que foi muito intrigante. Assim, foi um caso de uma criança da Bahia e que ela fez migração do componente interno e, por isso, fez extrusão dos eletrodos da copa. Então, de um dos lados, extrusão total, de um outro lado, tinha apenas 2 eletrodos dentro da copa. Então, ele não tinha opção, a gente tinha que reintervir. O desempenho da criança foi piorando, zerou o desempenho dela. De um dos lados, eu queria te perguntar a sua experiência, se isso já aconteceu com você. De um dos lados que aconteceu esse deslocamento do componente interno, não havia falha na integridade cutânea, não tinha sinal de infecção nem inflamação. Então, a troca de coração tranquilo, foi segura, a gente trocou, inserção completa, teste de desempenho da neurotelemetria transoperatória fez excelente, correu tudo bem. Do outro lado, também, a gente trocou o componente interno, a inserção completa e correu tudo bem. Só que uma coisa me deixou intrigado. De um dos lados, ela tinha inflamação. Não tinha sinal de infecção, mas a pele estava inflamada e, sabe, você percebia que se você não removesse logo aquele componente interno, ele ia simplesmente ser destruído. Não tinha sinais de infecção. Eu já tive alguns casos de extrusão em que simplesmente não tem mais pele, começa aquela infecção. E, aliás, por algumas vezes eu tentei reintegrar aquele mesmo componente interno para dentro, e a gente sabe, né, que por causa do biofilme, aquilo ali até dura por alguns meses, mas depois aquela infecção volta a ser aparente e você perde. Mas esse caso especial não tinha infecção, sinal de infecção, tinha só inflamação. Já aconteceu contigo, assim, de você ter vivenciado isso, você fazer a troca do componente interno, e eu queria saber se isso já aconteceu e se o prognóstico foi favorável, se correu tudo bem, depois não teve biofilme no novo componente interno que você colocou no lugar ali que você percebia que a pele já não estava legal, não estava infeccionada, mas a pele já não estava legal. Isso. Eu acho que você pontuou muito bem dois cenários, né? Um é você ter um processo inflamatório e o outro um processo infeccioso. São cenários totalmente diferentes. Quando a gente tem um comprometimento, principalmente no couro cabeludo, e assim, até pelo o custo que isso tem, né, do ser um dispositivo caro, eu acho que toda equipe que se deparou com uma lesão de pele importante, já pensou em rodar retalho de couro cabeludo, assim, não dá certo, não dá certo. Nunca tive nenhum caso que tenha dado certo. Você ganha meses, talvez você ganhe um ano, mas não dá certo. Em algum momento... E tem trabalho mostrando rodar retalho em cima, segmento, depois de 1 ano, 2 anos, extrui de novo. Não dá certo, não dá certo. Eu não vi nenhum caso que deu certo, nenhum que deu certo. Quem falou que deu certo, depois de algum tempo, voltou e falou que não deu certo. E infeccioso. Uma vez que é colonizado o componente interno,
e é formado essa estrutura que a gente chama de biofilme, que ela é uma estrutura que é formada da própria colonização por bactérias, ela vai formando uma estrutura e ela fisicamente ela se estabelece ali, que é um conteúdo proteico, que aquilo com antibiótico terapia a longo prazo, tudo, não vai conseguir controlar esse foco infeccioso. Quando você tem esse tipo de situação, ele vai para explante, tem que esfriar o processo e daí trocar o componente interno. Não tem jeito, não tem jeito. Agora, inflamatório, que é a questão de você ter um processo em que você tem edema da mucosa, que é pericocleostomia, ou mesmo pela janela, e você tem um processo também, às vezes, de fibrose intracoclear, você pode ter um deslocamento desse componente interno, do feixe intracoclear. E é aí que você tem que tomar cuidado, porque você pode até mecanicamente reintroduzir esse eletrodo, mas se você não controlar o processo, pode ser que ele volte a instruir de novo, pode ser que demore. Então, assim, eu não acreditava muito nisso, até começar a ver o número de gente que tinha esse tipo de complicação. Eu, pessoalmente, já vi deslocamento por questões mecânicas, mas tem bastante coisa na literatura descrevendo, e você vê na literatura, até coloco para vocês procurarem como palavra-chave, que eles falam migration, que é de migração mesmo, de migração do feixe do componente interno. Então, tem sim. Isso, infelizmente, ocorre. Muito bom. Ó, temos mais uma pergunta. Ai, eu de novo. Oi, tudo bom? Eu de novo. E tem alguma média de uma nova reabordagem em casos inflamatórios que se criou esse biofilme? Porque é infeccioso. Foi infeccioso. Infeccioso. 3 meses, 6 meses. Olha, é porque assim, uma vez eu conversei com um israelense e o trabalho dele era só sobre biofilme. Então ele ia no laboratório, eles recebiam o implante do mundo todo, faziam cultura. Eu não sei te dar um tempo, porque eu vejo variar muito. Depende de como está instalada a condição física do paciente, se é adulto, sadio, se é criança. Em quadro infeccioso, muitas vezes depende muito, né, da condição até física do paciente. Mas, de modo geral, é igual meningite. É difícil botar tempo nas coisas, né? Mas biofilme, se você tem um quadro que já está infectado ali, você pode ir com antibiótica, câmara hiperbárica. Eu coloquei até esse tratamento com câmara hiperbárica no tratado de implante. Diversos tipos de tratamento, mas o resultado é sempre ruim. Agora, o tempo é difícil falar. Obrigada. Eu não tenho número. Pessoal, mais alguma pergunta? Grande Lucas, mais uma vez, uma grande honra ter você conosco. Fiquei muito feliz, eu espero que você aceite novos convites para voltar a participar conosco aqui no futuro. Muito obrigado, foi uma excelente aula, aprendemos bastante contigo, tá? É um tema muito específico, um tema muito importante. E é isso, a gente tem que estar preparado para abordar esses casos complicados, né? O implante coclear não é só parte boa, essa é a parte dura, né? O casamento. Casamento tem a parte... Não é namoro. Namoro é a parte boa. Casamento. Você vai ficar com problema também. E tem que enfrentar, não tem jeito. Não dá para divorciar. A gente tem que estar pronto para isso. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço à sua família e muito feliz de ter tido você aqui conosco. Faís, muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço muito a presença de vocês. Desculpa as intercorrências aí com o manejo todo da plataforma. Obrigado, viu? Um grande abraço. Uma boa noite a todos. Até breve.